Ei pessoal, tudo bem com vocês? Mariano Vitória aqui novamente. Eu sei que eu ando sumido, é, muitos problemas, correria do dia a dia, a vida da gente, né? Faz parte. Realmente tem muito tempo que eu não faço vídeo para vocês aqui. Como vocês podem ver no fundo do vídeo, hoje eu estou aqui no Parque da Biquinha. Inclusive tem vídeo no canal sobre esse parque e eu já falei desse parque aqui para vocês. Pessoal, é o seguinte, é um vídeo bem descontraído mesmo, tô dentro do meu carro. Agora são 9 horas da manhã e normalmente eu sempre falo sobre cartões, sobre milhas, sobre salas VIPs. E hoje eu queria trazer um assunto diferente para vocês. Eu queria começar fazendo a seguinte pergunta: vocês têm educação financeira? Eu queria começar com essa pergunta, porque qual foi a necessidade de gravar um vídeo desse tipo para vocês? Primeiramente, é, essa situação financeira no Brasil que tem se agravado a cada dia que se passa, a cada vez que eu vou levar meu carro para fazer uma manutenção, ou que eu vou abastecer, ou até mesmo quando eu vou ao supermercado para poder fazer minhas compras, como as coisas estão caras. E aí, diante disso, acabo fazendo uma reflexão, né? E penso, eu não pago aluguel, meu carro é quitado, mas o que acontece com as pessoas, que eu creio que seja uma grande parcela de brasileiros, que hoje vivem de aluguel e que não ganham um salário assim, né? Lá essas coisas. Como anda a vida desse pessoal? De vocês, no caso, né, seguidores? Aí eu pergunto, qual a atitude que vocês estão tendo para poder driblar essa situação financeira, essa situação difícil que os brasileiros estão passando nesse pós-Covid? Não necessariamente pós-Covid, né? Porque o Covid não necessariamente acabou, né? Eu tenho visto ainda alguns casos de pessoas contaminadas, o vírus ainda não acabou. Mas o que vocês têm feito para poder não ficarem endividados? Entendeu? Esse é o meu questionamento para vocês e o tema desse vídeo, né? Se vocês têm educação financeira, porque no momento como esse, eu penso que é primordial que a pessoa ela tenha disciplina, certo? E ela tenha educação financeira para que ela não acabe se encontrando num buraco financeiro. E quem já passou por esse buraco, eu já passei, não tenho vergonha de falar, não quero voltar nunca mais. Quem já passou por esse buraco financeiro sabe que não é fácil. É muito fácil entrar, né? É muito fácil você passar o cartão de crédito e de 10 em 10 e de 50 em 50 você vê uma fatura de 2, 3, 5, 10 mil reais. E às vezes quando você chega nesse ponto, que você já está no fundo do poço, já está nesse buraco, é muito fácil para poder entrar, mas para sair não é nada fácil. Só realmente quem passou por isso entende e sabe do que eu tô falando. E não é tão difícil cair nessa situação, né? A gente vê a maioria dos bancos, principalmente para quem tem nome limpo, para quem tem crédito na praça, para quem ainda, né, tá tudo certinho, a gente vê as ofertas que os bancos fazem, induzindo a gente pegar dinheiro emprestado, a se endividar, a passar o cartão, porque na realidade os bancos eles vivem de taxas, né? O cliente certinho que paga na data correta, que não gera taxas para o banco, esse cliente não é tão interessante para o banco, né? O cliente interessante para o banco é aquele cliente que dá trabalho, aquele cliente que paga atrasado, que então, não vou falar cheque, porque cheque, acho que praticamente ninguém usa mais cheque hoje em dia. Mas aquele cliente que gera taxa pro banco, né? Porque banco vive de taxa. E aí, com toda essa questão que eu estou abrangendo, eu fico pensando, a maioria das pessoas, vocês seguidores, vocês têm educação financeira, vocês têm disciplina?
Por exemplo, eu vou criar um exemplo aqui, uma situação para que vocês possam raciocinar comigo. Um pai de família que hoje ele ganha R$ 5.000, ele tem uma esposa, tem a família, tem uma esposa, tem umas 2 crianças e paga aluguel. E aí tem um carro, né? Normal, tem um carrinho, né? A gente está no Brasil, a gente sabe que aqui a gente precisa ter um carro, porque sem um carro é muito difícil, até por uma questão de segurança e tudo mais. Porém, também manter um carro não é para qualquer um, né? A gente sabe que a manutenção de um carro, você manter um carro, isso a gente contando com um carro quitado, tá? Você manter um carro, gasolina, estacionamento, para quem precisa de pagar estacionamento, quem não tem, você pagar IPVA, gasolina que é caríssimo, seguro que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento, não é fácil. É como se você tivesse um filho para quem não tem, mais um filho, né? Então, assim, nessa situação que eu tô explicando para vocês, um pai de família que ganha R$ 5.000, paga aluguel, tem um carro, uma esposa e 2 crianças. Você, seguidor, que se encontra nessa situação da qual eu estou exemplificando, vocês conseguem guardar pelo menos R$ 500 por mês? Ou 1.000, acho que 1.000 é muito, né? Porque comparando tendo de pagar aluguel, manter um carro, de repente a esposa não trabalhe e ainda 2 crianças. E hoje em dia tá tudo muito caro, né? Tá tudo muito caro. Será que daria para poder guardar pelo menos R$ 500? Isso eu estou assim pensando já lá na frente. E eu já vou explicar para vocês o porquê. Porque, pelo menos na minha concepção, embora muitos investidores eles alegam que não há problema nenhum você morar de aluguel, porque não vale a pena você comprar um imóvel, porque é muito caro, você alugando sai muito mais barato. Eu concordo em partes. E eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiramente porque quem fala que não vale a pena comprar e sim alugar, normalmente já tem 1, 2, 3 imóveis. Vamos começar por aí, certo? Então, para esse tipo de pessoa que tem bala na agulha, tem dinheiro, realmente para eles ficar comprando, de repente eles estão morando numa cidade, quer morar em outra, se muda, e às vezes não é interessante comprar um imóvel. De fato, é melhor você alugar. E aquele suposto dinheiro, aquela grana que você teria de disponibilizar para comprar um imóvel, você aplicaria aquele dinheiro, investiria na bolsa, entendeu? E faria alguma forma de investimento com essa quantia. E morar de aluguel, vocês fazendo o cálculo, sairia bem mais barato. Mas aí é o que eu estou explicando. Quem normalmente defende essa tese que comprar imóvel não vale a pena, normalmente é a pessoa que já tem dinheiro. É a pessoa que já tem um perfil de investidor, ele já tem 2, 3 imóveis, aí realmente ele vai defender essa tese, porque no caso dele, não vale a pena comprar, e sim alugar. Agora, para a gente, pensando na possibilidade do pai de família, desse exemplo que eu dei para vocês, um pai de família que ganha até R$ 5.000, tem uma esposa, paga aluguel, tem filho, será que realmente não vale a pena comprar um imóvel? Ok, eu entendo que você vai fazer comprar um imóvel, quem está no aluguel, muito provavelmente não vai ter o dinheiro à vista para poder comprar um imóvel à vista. E aí você vai ter de fazer o financiamento por algum banco, a Caixa, o Banestes, o Banco do Brasil, o Bradesco, ou seja, qualquer banco que for. E aí, no financiamento, a gente sabe que se um imóvel, o preço de custo dele é 200 mil, fazendo financiamento você vai pagar o dobro, o triplo. Não tem para onde correr. Ou é assim, ou você tem o dinheiro na conta para poder comprar à vista. E dificilmente esse pai de família que ganha, desse exemplo que eu estou dando, que ganha R$ 5.000, vai ter R$ 200.000 na conta. Não vai. Porque para isso, precisa do quê? Precisa de 2 coisas. Precisa das coisas da qual eu falei lá no início do vídeo. Primeiramente, educação financeira e disciplina. Sem a educação financeira e a disciplina, esse pai de família jamais vai conseguir sair do aluguel
para poder juntar uma grana, comprar um imóvel, pelo menos fazer o financiamento, né? Mesmo que vai sair mais caro, você vai pagar 2, 3 imóveis, mas não tem jeito, né? Então, assim, é preciso disciplina e educação financeira. Aí eu pergunto para vocês, sem essa disciplina, esse pai de família conseguiria guardar pelo menos R$ 500 por mês? Porque eu penso da seguinte forma: gente, eu tenho que ligar o ar-condicionado, tá calor, tá sol, vou ter de ligar o carro e ligar o ar-condicionado, senão não vou conseguir ficar aqui para poder concluir o vídeo para vocês. Então, dando continuidade no que eu estava falando, esse pai de família que tem uma esposa, tem filhos, ganha R$ 5.000, estando no aluguel. Se estivesse nessa situação, a primeira coisa que eu pensaria é o seguinte: não tenho nenhum imóvel, estou pagando aluguel. Quem paga aluguel sabe que é um dinheiro que ele não volta. Não volta. Porque mesmo que você tenha feito o financiamento de um apartamento, de um imóvel, e você pague ali R$ 1.000 por mês, embora que você esteja pagando 2 imóveis, mas ele está quitando um dia, uma hora, aquele imóvel vai ser seu. Diferente do aluguel. Vocês estão entendendo? É diferente do aluguel, que é um valor que você paga para morar e ele nunca vai voltar para sua mão. Se você ficar ali 5, 10, 15 anos no aluguel, o dia que você sair, você sai sem nada. Você pagou para morar. Então, voltando ao raciocínio que eu estava falando para vocês. Caso eu estivesse numa situação dessa, a primeira coisa que eu pensaria seria o seguinte: estou no aluguel, não tenho nenhum imóvel, tenho esposa, tenho filho, tenho um carro, tem todo esse peso financeiro nas costas, né? Que todos nós temos, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem, não tem como, a gente tem de trabalhar, a gente tem boleto, conta para poder pagar. E para sair dessa situação, o que eu tenho de fazer? Assim como tudo na vida, a gente não consegue nada, realizar nada sem um planejamento. Né? Educação financeira, disciplina, planejamento. Independente do problema que a gente tem, situação que a gente esteja, se você não está feliz, se você não está contente com a vida que você está levando, você precisa pensar, fazer um levantamento, pensar no que você precisa fazer para poder mudar aquela situação, certo? Isso a gente se chama de planejamento. Fazer um planejamento a médio, longo prazo que seja, para poder viabilizar, né, esse sonho. No caso, a pessoa estando no aluguel, o que ela teria de fazer? Se eu ganho R$ 5.000 por mês, eu preciso de disciplina, preciso de educação financeira, claro, né? A educação financeira é você não gastar compulsivamente, não comprar coisas que você não precisa, que não vai te agregar nada. Porque muitas das vezes o problema não é você comprar alguma coisa que você não precisa, ou você comprar uma coisa que seja muito cara. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Uma mulher pode gastar R$ 50.000 numa bolsa da Chanel. É uma questão que vai dividir opiniões. Muita gente vai olhar e vai pensar: nossa, que exagero, isso é loucura, jamais eu daria R$ 50.000 numa bolsa. Outras pessoas, não, tá certo, é linda, que não sei o que, tal. Eu penso da seguinte forma: tem 2 olhares para essa situação. Dando a minha opinião, eu não acho que o problema em si está em você pagar R$ 50.000 numa bolsa, ou você pagar R$ 200.000 num carro. Eu acho que o problema não é esse. O problema é você não ter condições, você não pertencer àquela classe social com poder aquisitivo para dar 50.000 numa bolsa, você se endividar, certo? Para poder comprar um produto caro, um produto de luxo,
que de repente vai te fazer falta lá na frente, ou que de repente já esteja te fazendo falta, de repente seja até inclusive para essa pessoa que eu estou exemplificando para vocês, essa pessoa que mora de aluguel. Vocês estão entendendo? Então não faz sentido. Agora, uma pessoa bem estruturada, uma pessoa que tem uma vida financeira tranquila, uma pessoa que mora no seu imóvel próprio, tem o seu carro quitado, tem um salário bacana, uma pessoa que tem educação financeira, uma pessoa que tem uma reserva de emergência, que é uma coisa que eu não falei com vocês, mas assim, faz parte desse planejamento para uma pessoa sair do aluguel. Eu não vejo problema algum. Qual o problema de você dar 50 mil reais numa bolsa? Se você tem, não vai te fazer falta, certo? Você tem seu carro quitado, tem o seu imóvel, de repente até mais de um, tem um emprego bacana, uma vida estável, uma vida tranquila. Qual é o problema? O problema eu vejo você comprar um produto, fazer determinada coisa sem ter capacidade para aquilo, e que vai te pesar em outro aspecto importante na sua vida. Então aí eu vejo que é um problema, certo? Então, voltando ao assunto, então para a pessoa, ela, nesse planejamento, para uma pessoa sair de um aluguel, por exemplo, seria o planejamento dentro me fugiu a palavra agora. Dentro da educação financeira, tem essas questões de compras compulsivas, de você ter um planejamento, né? E ter disciplina. Ter disciplina para quê? Para que você faça, pelo menos, a entrada de um financiamento. Eu estou falando no passo a passo para vocês, porque assim, o intuito desse vídeo é tentar abrir a mente de quem está me assistindo e de repente se encontre nessa situação, e de alguma forma eu posso ajudar, né? Na realidade, o meu canal existe para isso. Eu falo de cartão, falo de banco, falo de finança, e agora estou tratando basicamente de educação financeira, falando um pouco mais sobre isso. Então, se eu puder ajudar uma pessoa que esteja nessa situação que eu estou falando, e esse vídeo tenha servido para poder abrir a mente dessa pessoa um pouquinho, para que ela dê o estalo inicial, para mim já está ótimo. Então, continuando, essa pessoa que mora de aluguel, ganha 5 mil reais por mês, ela precisa da educação financeira para que não faça compras compulsivas e perca o fio da meada. Ela precisa disciplina, porque somente com a disciplina essa pessoa vai conseguir guardar um determinado valor por mês, e aí você vai traçar um planejamento. Por exemplo, explicando para vocês de maneira bem detalhada e ao mesmo tempo objetiva. Essa pessoa que está no aluguel, ela precisa sair do aluguel, e o imóvel, um suposto imóvel para poder fazer um financiamento, custe 200 mil reais. Essa pessoa foi no banco, num determinado banco, ver o que é necessário para poder fazer o o financiamento, e foi passado que seria preciso 50 mil reais. Desses 200 mil, 50 mil reais para poder fazer o financiamento desse imóvel. E aí, a pessoa ela vai pensar, eu ganho 5 mil reais por mês. Daqui quanto tempo eu vou conseguir esses 50 mil reais, que é o valor mínimo, para poder dar de entrada nesse financiamento, fazer o financiamento, né? Porque todo financiamento bancário para imóvel você tem de ter o valor de entrada. Até porque se não tivesse, ninguém iria pagar aluguel. Era só você ir no banco, falar que quer comprar uma casa e financiar 100% e sair do aluguel. Ao invés de você pagar o valor do aluguel mensalmente, você pagaria a parcela diretamente para o banco, né? Não faria nenhum sentido, ninguém moraria de aluguel. É uma pena, né, que eles não financiam 100%. Então, você tem que ter ao mínimo o valor da entrada. E esse valor, e quando eu digo isso, eu creio que seja o Brasil inteiro, né? A gente está no Brasil, outros países, aí a realidade muito provavelmente é diferente. Então, aqui no Brasil funciona assim.
Então, simulando, não são valores reais, tá, pessoal? É uma estimativa. Eu tô só exemplificando, porque o objetivo é que vocês peguem a ideia. Um imóvel de 200 mil reais, suponhamos que seja 50 mil de entrada. Essa pessoa está no aluguel, essa pessoa que quer fazer o financiamento ganha 5 mil por mês. O que ela precisa fazer? Ela precisa de um planejamento. Planejamento e disciplina para juntar dinheiro. Não tem pra onde correr. E a gente sabe que juntar dinheiro é uma das coisas mais difíceis que existe. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Num período de 6 meses, um ano, de repente passar 50 mil reais ou até 100 pela mão da gente, não é tão difícil, passa, não é verdade? Agora, você recebeu o seu pagamento e você guardar um pouquinho e você juntar até chegar ao montante de 50 mil, aí é algo completamente diferente. Concordam comigo? Aí é algo completamente diferente. Porque passar 50 mil, 80, 100 mil pela mão da gente não demora tanto. Passa aqui, você recebe, tem de pagar um boleto, pagar qualquer coisa, normal, cotidiano das nossas vidas, e passa de maneira fácil. Agora, juntar 20 mil, 30 mil que seja, 50 mil a entrada de um apartamento, aí as coisas mudam. Não é fácil, é muito difícil, poucas pessoas conseguem. E por que poucas pessoas conseguem? Porque poucas pessoas têm o que eu falei no início do vídeo. Poucas pessoas têm educação financeira. Poucas pessoas têm disciplina. É até engraçado falar. Eu conheço pessoas que ganham 5 mil, 8, 12 mil, 15, até 20 mil, endividadas. Totalmente no fundo do poço. Então, é só uma questão para que vocês entendam. Às vezes, o mais importante não é necessariamente ganhar um salário alto, um salário bacana. Porque o que adianta ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil, sendo que você não tem educação financeira? Sendo que a pessoa é uma louca financeiramente falando. Ela mete o pé pelas mãos, ela compra tudo que vê pela frente, ela não paga, ela usa cheque especial, ela não paga cartão na data, paga juros, taxa, não tá nem aí. E não preciso dizer que quase sempre vira uma bola de neve. Então esses 15, 20 mil por mês não adiantou nada. De repente uma pessoa que ganha 3 mil reais, com educação financeira e com disciplina, consegue um feito muito maior do que essa pessoa que ganha 20 mil. E eu estou para dizer para vocês, eu conheço algumas pessoas nessa situação, que têm um bom salário, de até 20 mil por mês, e estão no fundo do poço, devendo a todo mundo, estão no aluguel, devendo o parcelamento do carro, e não conseguem sair por conta da falta da educação financeira e não tem disciplina dentro desse planejamento que eu estou explicando para vocês. Então, esse planejamento que eu estava falando para vocês, de um pai de família que ganha 5 mil, está no aluguel, ele precisa sair, ele precisa de educação financeira e disciplina. A disciplina é juntar uma grana para poder fazer o valor da entrada. Não tem para onde correr. 50 mil reais a entrada de um apartamento de 200 mil. Exemplo. O que acontece? Ele teria de pelo menos juntar R$1.000 por mês. Juntando R$1.000 por mês, ele iria demorar quanto tempo para poder chegar nos 50 mil reais? Estão entendendo o fio? É isso. Aí vocês pensam, R$1.000 por mês, guardar R$1.000 por mês, não é fácil, é muito dinheiro. Mas tem outro jeito? Esses 50 mil da entrada vai cair do céu? Não vai. Então comece hoje. Pare e pense. Pegue um papel, coloca todos os gastos, tentem fazer um planejamento para poder guardar numa quantia e ter a disciplina. Assim como a disciplina de você ir para academia, às vezes você acorda, tá com o corpo doendo, tá com preguiça, não tá com vontade de ir, às vezes a gente vai assim mesmo. Isso se chama disciplina. A gente faz porque você sabe que tem de fazer, mesmo que seja difícil. Isso é disciplina, conseguir manter. E aí eu pergunto, guardando R$1.000 por mês, quantos meses vocês precisariam
para poder chegar nesses 50 mil reais. 50 meses, um ano são 12 meses, daria aproximadamente quantos anos? Estão pegando o fio da meada? Ah, Mariana, mas juntar ganhando 5 mil por mês, com carro, com criança, pagando aluguel, alimentação, remédio, transporte, tudo é quase impossível, não dá para juntar. Vai fazer o que então? Então pegue todos os gastos que você tem por mês e veja onde dá para poder tirar. Sempre dá para tirar. A gente sempre gasta alguma coisa, sempre existe aquele gasto supérfluo que a gente poderia passar, entendeu? Eu acho assim que tudo na vida sem planejamento não acontece. Não é, eu sei que não é fácil, é muito difícil. Juntar dinheiro é uma das coisas mais difíceis que existem. Nós estando aqui no Brasil, as coisas aqui não estão fáceis, tá tudo muito difícil, gasolina tá muito cara, alimento tá muito caro, a sensação que eu tenho é que tudo que eu vou comprar parece que está o dobro do valor. E aí eu penso, a pessoa que ela já está endividada, a pessoa que ela está no aluguel, que ela já tem um peso financeiro nas costas. Normalmente esse peso financeiro nas costas é esposa e filhos. Normalmente é isso, para a grande maioria das pessoas. Tem de ter um planejamento para que a gente possa pelo menos ver uma luz no fundo do túnel e dar a volta por cima, para poder ver uma saída e prosperar. Porque eu penso da seguinte forma: você deitar a cabeça no seu travesseiro à noite para dormir, pensando que você não deve cartão de crédito, você não deve ninguém, você não tem dívida, você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa que tem educação financeira, você tem disciplina, você tem senso crítico, para poder colocar a cabeça em primeiro lugar na hora que você vê alguma coisa que você quer comprar e pensar, não, eu não posso comprar isso porque eu não tenho condições de pagar. Se eu comprar isso e parcelar no cartão, a fatura, ela vai chegar no valor que eu não vou ter condições de arcar. E aí, de repente, eu tenho de pagar o mínimo. Ou, de repente, nem pagar nada. E eu perder o cartão, perder o meu CPF. E aí, você pensar que não, você já está no fundo do poço. E para sair é muito difícil. Então, assim, pensem com carinho nessas dicas que eu estou falando, que eu estou dando para vocês. Para quem não está nessa situação, para quem tem um salário mais ou menos, para quem tem seu carro quitado, quem já tem o seu imóvel, ou até mesmo quem está morando de aluguel, mas que tem outras fontes de renda, está com o nome limpo, tem uma vida estabilizada, tudo certinho, sem contas atrasadas, parabéns. O foco é exatamente esse, é prosperar e não viver uma vida de dívida, de preocupações, de pensamentos. Meu Deus, o que eu vou fazer? A gente precisa prosperar, né? A gente sempre tem jeito para tudo. Eu sempre digo que sempre tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Quando a gente morre, aí não tem como voltar atrás, não tem mais jeito. Mas enquanto a vida, tem como. Mesmo para você que de repente esteja assistindo esse vídeo e já esteja endividada, que tenha perdido o cartão, tenha perdido o CPF, já esteja no fundo do poço, tem como sair, nada está perdido. Considere a possibilidade de repente ir no banco, trocar uma dívida por outra. Uma dívida com juros altos por juros mais baixos. Esse é o primeiro passo para que você saia dessa vida endividada, saia do fundo do poço. E só depois que você sair desse fundo do poço, é possível você traçar um planejamento para de repente sair do aluguel e de repente venha ser dono do seu imóvel, né? Conseguir fazer o seu financiamento, quitar o seu carro, certo, pessoal? Me desculpe os contratempos, eu tô com fone, o fone acabou a bateria, tô dentro do carro, desliguei o carro, tá calor, mas assim, foi um vídeo descontraído
Mas o objetivo maior é a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Espero que eu tenha, assim, ajudado de alguma forma, mesmo que tenha sido poucas pessoas. Beleza? É isso. Obrigado, pessoal. Até mais.